Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Já é domingo, né? Estamos na casa de Maria, na Colônia Esperança, né? Falando sobre mediunidade. Hoje é um dia, né? Todos os domingos, né? Dedicamos a esses estudos para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Sobre as reações que acontecem conosco desde criança, né? Muitos de vocês têm sonhos, têm premonições, têm visões, percepções. Todo mundo tem mediunidade, de uma forma ou de outra todo mundo tem. O grande segredo é saber educar essa mediunidade, né? A gente não perde esses dons, tá? Que às vezes as pessoas mandam perguntas pra gente, né? Falam que estão há tantos anos parados, né? Que começou com o trabalho espiritual, parou, simplesmente parou. Mas perder não perde, né? Nós temos casos, por exemplo, de médiuns que querem retomar suas atividades, apenas só precisam saber o seguinte, né? A mediunidade é uma atividade contínua em que de onde nós paramos, nós retomamos. Por isso que, às vezes, muitos médiuns que às vezes recomeçam o trabalho, eles acabam não se sentindo tão úteis, né, quanto aqueles que já estão na labuta, né, diária, aqueles que não pararam. É uma diferença muito grande, né, entre aqueles que continuaram e aqueles que param. Os que param, aqueles que estão sempre, né, ausentes ou tendo que ausentar-se, né, por todos os seus motivos. Né? Cada um tem seus motivos, suas justificativas, mas a justificativa ela não muda o fato. Ela pode causar uma justificação. Mas e não tem como o cérebro ser acelerado, né, durante esses 10 anos, 15, 8, 5. Depende de cada um, né, o tempo que cada um ficou parado. Nosso cérebro, né, onde nós ativamos as nossas percepções, eles dão continuidade de onde paramos. Por isso que todo mundo que quer ou que começa uma atividade espiritual, é importante não parar. A pessoa pode parar, né, com o trabalho de manifestação, mas não parar em relação aos estudos, à caridade, a contribuição, né, que todas as casas espirituais pedem, né, do concurso, da presença de cada um em outras atividades. Nossa casa, por exemplo, tem muitos casos assim, de pessoas que pararam, começaram o trabalho espiritual, né, fizeram as suas experiências, ou seja, os Espíritos de Deus também os ajudam a entender sobre essas manifestações. São como estágios, né? São como estágios em que os médiuns e os espíritos estão ali, ambos, né, se afinando e para ter, né, a total certeza, a certeza em relação ao compromisso, né, que vai ser firmado, talvez só na próxima encarnação. Nosso irmão Adolfo Schultz, né, ele, logo no início dos trabalhos da nossa casa, preparando, né, o grupo de médiuns que nós temos, ele disse, né, ao grupo que um médium ele precisaria de pelo menos, né, 3 encarnações, né, dedicando-se à caridade, ao exercício da mediunidade através das boas ações. É assim que vai se criando afinidade para que o espírito possa, né, se manifestar. E o médium, no caso, já está sendo acompanhado pelo espírito, pelo guia espiritual que vai ser no caso, né? Porque não tem como inverter, né? Vamos inverter o caso? Não, existem as qualidades de cada um. Os espíritos têm as qualidades deles e os médiuns também têm as suas qualidades, sabe? Cada um na sua área, né? Cada um no seu quadrado, certo? Então o espírito ele vem para trazer orientações e o médium reencarna para poder transferir essas encarnações. Ambos têm os seus méritos, né, diante do empenho, diante das atividades que cada um exerce ali, tá bem? Então o doutor Adolfo Schultz falando que precisaríamos de 3 encarnações, grande parte dos médiuns estão, né, nesses estágios ainda iniciáticos. Alguns estão no primeiro, alguns estão no segundo, alguns estão no terceiro, e outros já estão dando continuidade àquilo que iniciaram em suas vidas anteriores. É um processo contínuo de aperfeiçoamento. Por quê?
Que a mediunidade ela é um método de comunicação interdimensional. Conforme o médium vai evoluindo, conforme ele vai se acertando mental, emocional, espiritualmente, ele vai melhorando as suas afinidades e o entendimento, né, dessas vibrações que vivem-se, né, nas esferas espirituais, e cada esfera, né, ali tem, né, os espíritos qualificados e as mensagens qualificadas para trazer diante da necessidade do mundo. Né? Por exemplo, há livros, por exemplo, que demoraram muitos anos para serem publicados. Muitos anos, por quê? Porque o mundo não estava preparado ainda para poder receber as mensagens, mas a mensagem havia de vir. E quando chega o momento, sabe, para Deus não há, para o Cristo, né, não há limites. Então reencarnam-se pessoas que pegam essas mensagens, né, que estavam lá engavetadas, às vezes há décadas, e as publicam, e as colocam, né, para divulgação. Então por isso que não há pressa para essas coisas, desde que o médium esteja ali plenamente de acordo com a missão que ele foi dada, né? Certo? Então vamos, para a gente dar continuidade aqui, vamos fazer nossa prece? Vamos? Vamos fazer nossa prece e pedir, né, a espiritualidade que nos ajude, que abra nossa mente, que tenhamos humildade para podermos sermos bons instrumentos. Por quê? Um dia, gente, na eternidade, todos vocês que nos acompanham vão saber muito sobre mediunidade, vão estar já intercambiando, né, com o mundo dos espíritos, já estarão falando normalmente com os espíritos de Deus, não assim de uma forma egoística, né, só para resolver os meus problemas, né, mas uma forma assim dinâmica para poder ajudar mais o nosso planeta a evoluir e as pessoas que fazem parte deste planeta, tá bom? Vamos fazer nossa prece? Vamos. Meu gente, hoje, a live de hoje, veja só, nós sempre repetimos, né, aos estudos, tá bem? Eu só peço a vocês que prestem atenção, que, havendo dúvidas, vocês podem mandar essas dúvidas depois através do WhatsApp, tá bom? Hoje nós não respondemos assim sobre essas questões de saúde, né? Então não há essa interação como vocês estão habituados. Ok? Um dia, né, quando a gente vai nas caravanas de luz, por exemplo, a gente abre para as pessoas perguntarem e as pessoas ficam abertas a isso, né? Então, quem tiver dúvidas durante, né, as caravanas de luz, quando a gente abre para que vocês possam perguntar, fiquem à vontade, viu? Não existe pergunta burra, não existe pergunta besta, viu? Não existe, não. É importante que você não fique com dúvidas, tá bem? Tá frio? Tá frio. Tá frio pra caramba. Nossa Senhora, tá muito frio. Mas tudo bem, né? Estamos vivendo uma onda aí, né? Uma onda de essa massa polar que está sobre o Brasil. Muitos problemas com geadas, né? No Brasil, no sul, no sudeste do Brasil. E é importante, né, que a gente tome as providências. Sabe que até essa questão de geada, eu estava vendo uma matéria, né, sobre aí no sul, né, os donos dos vinhedos, né, eles enchem lá aqui uns latões, né, de 200 litros, né, de material combustível e colocam fogo, né, e aquilo fica queimando durante a noite toda, né, para não ter problema do gelo destruir, né, as parreiras de uvas, né, e com isso prejudicar a produção. Já vi isso também em cafezais. Nos cafezais, né, as pessoas que estão habituadas sabendo que vem um frio intenso, eles já deixam lá os latões, já colocam lá um tipo de combustível, né, e metem fogo para justamente o calor já dissipar naquele gelo que se forma em cima das folhas e evitar perdas, né, evitar que se perca aí a produção. Tá certo? Vamos lá? Vamos fazer a prece? E pedir que ajude o Brasil, né? Esse frio aí, essa friaca toda, que ajude as pessoas que não tem uma blusa, que não tem um agasalho aí para os pés, né? Eu sempre falo para as pessoas
principalmente, né, para você vencer o frio, você tem que manter seus pés aquecidos. Mantenha os pés aquecidos, que isso vai te ajudar a aguentar o frio, tá bom? Vamos fazer a prece? A prece do amanhecer, a prece trazida, né, pelo nosso irmão Francisco de Assis, para todos nós. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Bem, falar sobre mediunidade, né? Eu sempre sigo a intuição. Sempre em relação à mediunidade, em relação até o que estudar. A intuição, veja só, é uma forma de nós captarmos as vibrações, né, dos espíritos diante das nossas necessidades. Ela não serve apenas como aviso, mas serve também como indicação de um caminho para os nossos estudos. Recentemente, né, nosso irmão Joshua Stone, que na Terra ele foi um grande estudioso, né, dos efeitos da sensibilidade, todos nós, né, ligados à psicologia, também de uma certa forma à psiquiatria. E no mundo espiritual, né, ele tem nos trazido lições sobre o que acontece, né, com o médium no aspecto da sua inteligência, dos seus pontos vitais, para que possamos entender, né, como que a mediunidade ela é trabalhada em nós. Veja só, quando o espírito ele se aproxima, todos nós percebemos a sua presença. Antes da gente achar que o espírito simplesmente quer atender as pessoas, vamos tentar dialogar com esses espíritos através da mente. Você pode fazer perguntas, né, através dos seus pensamentos sobre qual é o motivo, né, da presença deste ser ali ao seu redor. Através de um diálogo mental, em vez de você usar a boca, fala com os pensamentos. Que o espírito ele vai responder para a gente, né, nessa forma de telepatia, essa comunicação invisível, e vai te trazer respostas sobre as suas necessidades. Por isso que a gente sempre fala que a intuição é a maior das mediunidades. E o nosso irmão Joshua Stone, né, ele tem trazido ao longo desses anos muitas informações que inclusive iremos até publicá-las, né, havendo, claro, permissão tanto dos espíritos quanto a parte legal aqui da humanidade. Por quê? Porque
que envolve nome de pessoas desencarnadas que têm seus parentes encarnados. Pode acontecer, né, problemas como lá o Chico Xavier, né, que teve que utilizar o nome de Irmão X, devido, né, às interferências lá de um ser, né, que vocês já sabem quem que é, do perigo até da gente citar alguns nomes aqui, né, porque hoje as pessoas são bem complicadas. Então, Humberto de Campos, né, assim, tá certo, não pode ser então Humberto de Campos, então coloca X, Irmão X. E assim, né, esses espíritos, para evitar complicações, evitar que as pessoas tenham ganância, né, de querer receber os proventos de coisas que eles estão no mundo espiritual, e mesmo que as pessoas não acreditem, nessas horas eles acreditam naquilo que o dinheiro pode trazer. E o objetivo, né, dessas publicações não é trazer dinheiro para a vida pessoal de ninguém, é ajudar as obras, né, todos os livros que foram publicados aqui pela casa, né, é para trazer recursos, né, para que a casa consiga se manter aqui na Terra, né? Cartas de Bezerra de Menezes, Caminhando com Ciganos Espirituais, né? Luzes Divinas, né? E o último livro, né, Luz nas Sombras, que estamos aí nos preparando, né, para que nesse mês de agosto já esteja disponível para todos vocês. Né? Nós não somos daqueles autores, né? Nós somos médiuns. Então a mensagem não é nossa. Nós somos apenas os instrumentos dessas mensagens, né? No qual vem nos ajudar e contribui para o nosso desenvolvimento. Então, no nosso caso, nosso irmão Joshua, né? Ele nem gosta muito que fale o sobrenome, para não causar conflito, né, com aqueles que foram seus pares aqui na Terra, nesse campo de atuação. Então, simplesmente, o irmão Joshua, nos falando sobre as aproximações espirituais. A nossa glândula pineal, ligados, né, à nossa hipófise, né? Assim, quando há uma aproximação, você sabe que todos nós emitimos um campo magnético. A nossa luz, o calor, não é? Então o espírito, quando a gente percebe a sua presença, a gente já sente uma emanação calorosa, né? Ele já sabe. É como o calor humano, quando você sente que alguém chega perto de você. Já sente a presença. E os espíritos são assim, a gente sente a presença deles, e pelo padrão de vibração, a gente já sabe quem que é. Às vezes, né, a gente vê, às vezes não vê. Os olhos, né, os olhos materiais enxergam, às vezes não. Nós não somos videntes 100% do tempo, já afirmamos isso, para não ficar causando falsas impressões nas pessoas, muito menos contando mentira, porque não há necessidade disso, de dizer que a gente é vidente. Não, sou apenas um médium, um aprendiz de mediunidade. E nosso irmão Joshua, ele vai ensinando os médiuns nas reuniões preparatórias a identificar os espíritos, né, pelo seu padrão energético, vibracional, pelo contexto de afinidade que existe entre o médium e o espírito. Porque isso não é feito aleatoriamente, né? Não é qualquer espírito que vai se aproximar de você e vai conseguir se manifestar, certo? Quando é algum espírito diferente, então, no caso, o espírito que tem afinidade com o médium é quem vai intermediar essa comunicação. Isso acontece muito, por exemplo, no caso de crianças, né, que queiram se manifestar ou mandar mensagens, crianças desencarnadas, tá? Que queiram mandar mensagem aos seus pais, aos seus entes queridos. Normalmente é o guia espiritual do médium que está ali, ou um outro ser, um outro ainda que tenha afinidade, no caso, às vezes pode ser o avô da criança, ou um tio da criança, alguém com quem a criança confie, para poder transmitir ali a sua mensagem aos pais, tá? Ele não consegue, às vezes, psicografar diretamente, né? Tem muita gente que diz que recebe o espírito de criança, mas é uma outra coisa, entendeu? Que a gente vai tentar explicar isso para vocês, né, sem que isso cause polêmica, porque tudo que se fala diante daquilo que se vem trazido, né, como verdade, e às vezes as pessoas falam, nossa, então não é verdade isso? Entendeu? Mas quando você passa a entender, a gente tem que mudar os conceitos também de entendimento, dentro da lógica da ciência espiritual, para que a gente consiga entender esses fenômenos, tá bem?
Então, voltando, tudo isso para falar como é que é entendido, né, na cabeça do médium. O médium percebe quem é o guia, tá? E a gente sempre fala, o fato, né, de um médium começar a perceber a presença de outra entidade não significa que essa outra entidade ela deseja trabalhar. É o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes. O médium percebe a presença de espírito e, por ele não ter um conhecimento doutrinário, ele já começa a achar. É onde acontece o fenômeno anímico entre a vontade do médium e aquilo que de verdade acontece. Ok? Um dos principais canais que os espíritos utilizam nos médiuns é o centro auditivo, a audição. Às vezes o médium precisa ouvir, como vocês estão me ouvindo aqui. E às vezes, né, o médium ouve, né, dentro da cabeça. O espírito ele consegue transpor, né, as condições humanas, consegue falar ao perispírito, ou na forma em que o cérebro consegue apenas captar as ondas vibracionais da comunicação do espírito e consegue entender. O que acontece na maioria das vezes quando o espírito se comunica com o médium e apenas o médium consegue ouvir plenamente o que o espírito está ali falando. Às vezes as pessoas em volta falam, mas eu não estou ouvindo nada. Como eu não estou vendo nada, isso é uma questão de frequência, uma questão de afinidade, uma questão de preparo, né, do médium junto a esse espírito. Isso não acontece com todos os espíritos, nem com todos os médiuns, tá? Não é regra. Isso é condição, é preparo, é afinidade. Todos os médiuns podem desenvolver, sim, essas condições. Às vezes vai levar 3, 4, 5 encarnações quando o médium ele é dedicado. A maioria desiste quando a gente fala isso, né? Quando não vai aprender tudo numa vida, porque a maioria quer muito espetáculo, né? Quer muito show, quer muito se aparecer, para dizer a verdade. E esses médios são um fogo de palha, né? Começa aquele alvoroço, depois desaparece. Porque não há verdade na mensagem. Isso acontece muito. Então essa questão da audição, nosso ouvido só ele tem dentro dele os canais que ligam ao armazenamento de informação. Tanto que você estuda, tem muita gente que estuda ouvindo o que está sendo lido, né? Tem muitos audiobooks, né? Em que você vai ouvindo ali aquilo que te interessa. E se você prestar atenção, estiver concentrado, você absorve as lições. Tem muita gente que fala, né, que aprende dormindo, né? Coloca ali o fone no ouvido dormindo e diz que aprende muito com aquilo ali. Depende de cada um. Depende de cada um. Tem gente que aprende, tem gente que consegue apenas ter problemas auditivos no futuro, certo? Porque durante o sono, o nosso corpo ele precisa de descanso, precisa de um refazimento, né, energético, precisa de um refazimento assim, para um descanso e ajustes, né, do nosso sistema nervoso central, né? Todos os órgãos precisam disso. Então, nesse caso desses centros auditivos, é o que mais é trabalhado na maioria das vezes, para que os médiuns, primeiramente, ouçam a intuição. Ouçam a intuição e não sejam apressados nas manifestações. Quando o médium tem pressa para se manifestar, aí ele já está mais ligado à sua própria intelectualidade e distante daquilo que o espírito deseja falar. Aí entra o fenômeno anímico, né? O animismo, né? Onde há interferência do médium durante, né, as transcomunicações ou as comunicações dos espíritos para aquelas determinadas situações, tá? E para que isso seja resolvido, veja só, é um exercício, né, de humildade através da concentração. Sabe quando você tem que explicar várias vezes a mesma coisa para que a pessoa consiga entender você? É isso que o Espírito faz com a gente. Às vezes ele repete várias vezes a mesma coisa, primeiro pelos próprios questionamentos de médiuns em querer saber até mais do que o Espírito. Eu conheço pessoas que querem doutrinar espíritos de luz. Espíritos que têm humildade, né, quando o médium ele é presunçoso, em querer chamar a atenção de um espírito que você sabe que é um espírito de luz, o espírito de luz ele faz como Jesus diante de Pilatos. Tá bom.
Fala. Jesus ouviu o que Pilatos falava. Ele ouviu. Entendeu? E muitas das vezes, né, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Adolfo e muitos outros espíritos, quando o médium presunçoso, né, da verdade quer ali impor, né, a sua vontade, você sabe que ele quer estar até numa espécie de disputa de conhecimento com o espírito. Em vez dele ter humildade, fala assim, tá bom, fala que eu te escuto. Certo? Eu costumo dizer, viu, pessoal, que eu sou um soldado raso. Eu não discuto ordens, eu as cumpro. Eu não fico com melancolia e não fico falando assim, não vou fazer isso não, Ramírez, não vou fazer isso não, Dr. Adolfo, não. Se eu me coloquei como médium, eu vou fazer. Mesmo que isso eu vá ter que me sacrificar em alguma coisa, né? Sacrificar alguma coisa da minha vida, do meu tempo, para poder fazer. Por quê? Estabelecido um elo de confiança, eu sei que aquilo, mais para frente, eu vou colher frutos bons para mim, para minha vida, em relação àquilo que os espíritos me pedem para fazer. Eu sei que eu vou ganhar alguma coisa com isso, talvez até desencarnado. E o que é o mais importante, né? Porque a vida é eterna. Eterno é o espírito, não o corpo. O corpo não tem essa eternidade, né? Tem gente, inclusive, aí que quer a vida eterna material, né? E apenas não tem o conhecimento, né, sobre o que é o espírito, achando que o espírito é apenas uma fumaça que se perde quando se desencarna e se desintegra e perde seu valor. Muito pelo contrário, né? O espírito tem todo o valor e é o espírito quem consegue, inclusive, né, criar essas densidades energéticas para ele transitar, inclusive, entre planetas, né? Isso é um outro assunto, tá? Mas voltando sobre a capacidade que a gente tem para ouvir. Então, quem sabe ouvir, consegue aprender. Às vezes a gente está aqui, né, a gente observa aí, a gente está falando desses assuntos, as pessoas estão perguntando coisas, né, sobre saúde, né, sobre qualquer outra coisa, né, que às vezes não tem a ver com o assunto. A gente respeita. Então a gente vê que aquilo que a gente está falando não está sendo ouvido. As pessoas não estão aprendendo, não estão absorvendo, por quê? Hoje eu acordei com dor de cabeça, eu vou perguntar para o Gilberto. O Gilberto fala sobre mediunidade, mas vou perguntar por que minha cabeça está doendo, por que meu joelho está doendo, por que isso, por que eu não dormi, por que de insônia. E se vocês ouvirem as lives anteriores, já falou sobre tudo isso. Muitas vezes vocês são testemunhas disso. Acho que 99% dos problemas do qual pediram orientação já foram ali falados, né, exaustivamente sobre isso, certo? Então a gente vê, por exemplo, que às vezes vocês estão fazendo seus afazeres, né, estão arrumando a sua casa, preparando o almoço, ou cuidando de filho, ou cuidando de marido, né, fazendo outras coisas e alguns estão ouvindo, outros não só estão prestando atenção se vai falar sobre o assunto tal. Problema de tireoide, problema disso, problema daquilo, de casamento, né? Eu vou casar, eu não vou casar nessa vida, eu vou ter filho, eu não vou ter filho, entendeu? Tudo isso já foi explicado, já foi falado, como resolver essas questões. Já tem um pouquinho de paciência. Então hoje é um dia para você entender sobre as percepções no centro auditivo, ou seja, na audição, na manifestação dos espíritos, né? Do que os espíritos nos ensinam. Então, aqui dentro, né? Tanto que às vezes você ouve mais de um lado que do outro. Você percebeu? Mesmo jeito que o seu olho, né, você enxerga às vezes melhor de um olho que do outro. E juntando os dois, você consegue organizar o seu foco. Não é assim? A audição é a mesma coisa. Você ouve mais de um lado que do outro. Por exemplo, eu ouço mais desse lado, né? Eu ouço mais desse lado. Não que eu seja surdo desse, só que o canal que está ligado direto aqui à glândula pineal para eu poder ouvir o que os espíritos me falam, eu ouço mais por esse ouvido. Tem gente, alguns outros falam, não, isso não tem nada a ver, porque eu escuto dos dois. Parabéns, né? Quem já conseguiu desenvolver, né, os dois lados aí do centro auditivo, entendeu? Parabéns. Eu não, eu só consegui ainda esse aqui, ó. Esse aqui eu ouço bem, tanto que presta sempre atenção, sempre coloca a mão aqui assim, né? Porque ajuda é uma forma da gente firmar mais a cabeça e o pensamento. É assim que eu faço. Tanto que só com o telefone, por exemplo, eu só ouço aqui, ó.
né? O telefone, quando eu vou ouvir, eu só coloco desse ouvido. Inclusive até com essa mão. Eu não consigo colocar nessa mão. Consigo colocar nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui. É assim que eu sou, né? Aí alguém, né, vai falar assim, nossa, então ele só sabe ouvir do lado esquerdo, né? Não, não é isso. É como a gente desenvolve a atividade intelectual ligado ao conhecimento espiritual. Então, esse canal aqui ligado ao perispírito, né? É o que eu consigo absorver mais a palavra dos espíritos aonde quer que eu esteja. Aí já é indiferente ao local. Pode ser a sessão, pode ser na minha casa, pode ser dormindo, pode ser dirigindo. Eu sempre ouço por aqui. É por aqui que eles se comunicam comigo. Com você pode ser diferente, né? Com você pode ser diferente. Só eu ouço dentro da cabeça e filtro essas informações e eu vou ouvindo. Eu não entro em questionamento. Eu não questiono a orientação dos espíritos. Eu não entro em contenda, mas eu presto atenção. Por isso que as mensagens que vêm têm que ter coerência. E eu observo que muitas mensagens que eu já ouvi ao longo desses anos que a gente vem estudando sobre mediunidade, 90% é o médium, 10% é o espírito. Ainda tem isso. Muitas dessas mensagens, muitas dessas coisas psicografadas, por exemplo, tem muito dos médiuns e pouco dos espíritos. Então a gente vai vendo coisas muito simples. Você consegue analisar, não é? Você consegue analisar, por exemplo, a importância da capa de um livro. Presta atenção ao Chico Xavier nas capas dos livros dele. Então a gente vai tendo as lições. Eu não vou falar o que é não, vocês vão perceber. Vocês vão perceber a diferença entre ele e os outros, tá? Vocês vão perceber, o Chico Xavier teve humildade em todos os momentos da sua vida. E nunca pegou um centavo dos livros para ele também, né? Tudo foi para as obras de caridade, como a gente dá a destinação aqui também dos livros que são publicados aqui, né? As obras de caridade que a casa desempenha. Então, começa a perceber nos seus centros auditivos, né? Através da intuição, quando você lança uma pergunta. Lança uma pergunta em prece. Certo? Ah, meu Deus, me ajude a resolver um problema. Alguma intuição vem. É que muitas vezes você não acata a intuição. Por exemplo, tem coisas que às vezes as pessoas pedem, né? Ah, eu estou com uma causa na justiça, eu queria tanto que os espíritos me ajudassem. Aí o espírito chega e manda mensagem à senhora, fala para ela procurar um advogado. Que às vezes as pessoas imaginam que os espíritos podem ir lá e mudar os pauzinhos lá, né? Mudar lá o depoimento, pode mudar, esconder papel, esconder isso, esconder aquilo. E os espíritos, gente, eles não agem fora da lei, certo? Tanto que naquele caso em que a mensagem do Chico Xavier lá do rapaz que foi absolvido, não absorvido, tá? Absolvido, né? Ele foi liberto lá do crime que ele estava sendo, né, ali imputado, né? Estava sendo acusado. Por quê? Chico Xavier era um médium extraordinário. Quando o rapaz lá escreveu a mensagem, entendeu? A letra era do rapaz e a assinatura era dele. O Chico Xavier não conhecia ele. Tanto que foi lá, né? Se não me engano, é um grafologista, né? Que chama, né? Que ele consegue entender a grafia, né? Consegue entender a letra, né? E foi lá e foi feito, né? A perícia e foi assim, a assinatura é do rapaz. Não tem como ser falsificada. E o Chico Xavier não tinha por que falsificar aquilo também. Que explicou que aquilo, inclusive, saiu no filme, né? Até no filme, né? Do Chico Xavier, falando, né? Sobre esse assunto. Que foi um acidente, né? Não foi um amigo que matou outros, eles eram amigos, né? Mexer com arma de fogo, né? Olha a encrenca de brincar com arma de fogo, né? Sem saber, né? Por isso que quem quiser mexer com arma de fogo, né? Vai nesses clubes de tiro, vai lá com a polícia, aprende a atirar. Porque a polícia não sai atirando, não é revelia, não. Né? A polícia faz de tudo para não usar arma nunca, né? Em relação às suas percussões por aí, né? Suas investidas por aí para poder combater o crime, tá bom? Então veja só, na nossa cabeça
Nosso cérebro, através da nossa hipófise da glândula pineal, que entram em consórcio aí com o nosso banco de memórias e o banco de inteligência, banco da inteligência, que ele vai aumentando, né? Nós vamos fazendo esse upgrade conforme nós vamos adquirindo informações e vamos colocando em prática as informações. Não adianta também você só armazenar. Eu vou guardar dinheiro. Você vai investir esse dinheiro? Não, só vou guardar dinheiro. Esse dinheiro não perde o valor? Perde. Agora, se você fazer um investimento, eu tenho lá 10, eu vou investir. Aí você procura investimento, do 10 eu consegui 11, 12, 13. Você consegue evoluir. E o conhecimento espiritual? Quando você vai assimilando, eu ouço por aqui. Eu ouço por aqui. Inclusive uma mensagem, né, que no sábado aí, que o nosso irmão Joshua trouxe, nós repassamos, né, para os médiuns, né? E a gente observa a reação dos médiuns, né? E a gente às vezes fica observando a reação dos médiuns, né? E muitas das vezes as pessoas apenas ouvem, apenas escutam, mas não manifestam-se em nada. Ou seja, pouco foi absorvido. Não é assim. Pouco foi absorvido. Verdade é essa, né? É da onde acontecem muitos erros, né, nas casas espirituais, justamente por causa disso. Que às vezes a pessoa não presta atenção na importância da mensagem para o seu aprendizado. Tá bom? Tá certo, gente? Nós estamos discorrendo sobre esses assuntos, nós vamos voltar sobre as obras de Kardec, tá bom? Nossa casa está com atividades intensas, né? E com essa friaca que tomou conta do Brasil, isso causa um pouquinho de prejuízo também em função do próprio organismo físico, né? Certo? Então, quando a gente está assim, é importante tomar um chá quente, né? Tomar alguma coisa quente para você manter, né, a sua respiração, manter a comunicação, né? Tomar alguma coisa quente. Então, vocês que estão aí enfrentando esse frio, né? Toma um chá quente, toma um chocolate quente, se você tiver. Entendeu? Se você não tiver um chocolate quente, não tem nada, é pobre, não tem nada. Entendeu? Então você pega ali, uma folha de laranjeira, pode ser a folha do limão, a folha do abacateiro, e faz um chá que também dá no mesmo, tá? Erva cidreira, né? Capim santo. Toma esse chá, toma hortelã. Isso tudo ajuda, tá? A você vencer o frio, tá bom? E não esqueçam de tomar essas águas coloidais, tá, gente? Não esqueçam. Por favor, lembre-se, certo? Da água ouro, da água platina, da água cobre. A platina vamos voltar, tá? Estamos voltando já com a água platina. A zinco coloidal, cobre coloidal são extremamente importantes nesse inverno, tá? Porque elas trabalham diretamente no sistema imunológico, tá bom? Só para vocês saberem, tá? Tá bom? E bebam, gente, uma água boa. Estava conversando com o Reginaldo, né? Falando sobre o pH das águas. Que existem hospitais no mundo que ninguém divulga, né? Porque é uma guerra que se enfrenta muito grande por causa disso. Pela falta de conhecimento gera-se preconceito, né? Tem muita gente que fala que não funciona, por quê? Porque não conhece, ou estuda assim ao passar, né? Estuda assim só por cima, né? O pH da água, de acordo com o pH da água, você faz os tratamentos e se cura. Eu conheço gente que se curou, né, do diabetes apenas bebendo água. Nossa, não sei o quê. Eu tenho água aqui, minha água é assim, sabe? Você tem que verificar o pH da água, tá? Verifica o pH da água. É isso que você tem que ver. Através do pH da água, através dos minerais que tem na água, você consegue se curar de doenças graves, gravíssimas. Existe muita água, principalmente o Brasil, gente. O Brasil é muito rico nessas águas, muito rico. Na Europa também não sei que tem, Estados Unidos tem, na Ásia tem, mas o Brasil, nesse ponto, ele é muito rico em águas potencializadas. E nós já ensinamos vocês como vocês devem procurar. Então observe o pH da água e tome essas águas. Comece a tomar sempre essas águas. Você vai resolver problema renal. Viu? Tem muita gente que faz hemodiálise, né? Tomando essas águas, não é proibido beber água, né? Olha o que a medicina fala, hein? Vai bebendo água moderadamente. Durante o dia, vai bebendo. Que a ação das águas e o tempo
vai curar o seu rim, vai curar seu estômago, vai curar o cérebro, vai curar de convulsões, vai curar de síndrome do pânico, vai cuidar de depressão, vai curar você de câncer. Nossa, Gilberto, agora você foi longe demais, né? Puxa vida, curar de câncer, né? É que tem certas coisas que a gente fala aqui, eles mandam até matar a gente. Mas existe cura sim. É que o poder econômico é maior do que a vontade de curar, tá? Infelizmente é isso. Existe cura, então nós estamos dando essas dicas para que vocês consigam vencer todas essas dúvidas, que o grande problema, sabe o que é de quem está com uma doença assim? É acreditar. A verdade é essa. É de acreditar e fazer o tratamento rigoroso. Não estou falando para você não fazer o tratamento médico, não. Estou falando isso não. Mas se você fizer rigoroso esse tratamento com essas águas, vocês se curam. Tá bom, gente? Bom, tá bem frio aqui onde eu tô. Bem frio. Tô aqui na Colônia Esperança. Ok? Então que vocês preparem um bom almoço aí. Tá bom? Capricha no almoço. Tá bem? Se agasalhem bem. Cuidem dos ossos, tá, gente? Cuida dos ossos. Cuida dos ossos. Vocês não sabem o que é dor nos ossos. Não queiram saber. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Amanhã, segunda-feira, a gente conversa mais. Aí a gente responde sobre saúde, paz de espírito, tá bom? Fiquem todos com Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.